profético. Entenda que estamos em um tempo profético. Todo lo profético tiene que ver con una expresión E todo profético tem a ver com uma expressão de fe. de fé. Dios habló por medio de sus profetas. Deus amou por meio dos seus profetas. No es solamente un tiempo que nos emociona y damos, Não é somente um tempo em que nós ficamos emocionados e damos. es porque Dios nos habló. É porque Deus nos falou. Dios me habló a mí, Deus falou a mim, por eso yo di, por isso eu dei. porque yo le creo a Dios. Porque eu creio a Deus. Y yo he aprendido, como te voy a enseñar algo en esta noche, E eu tenho aprendido, como eu vou te ensinar algo nesta noite, que los momentos difíciles, em que os momentos difíceis, los momentos donde nos proyectamos y no hay nada para avanzar, nos momentos donde nos proyectamos y no hay nada para avanzar, em que nós projetamos e não há nada para avançar, son los momentos de oportunidad são momentos de oportunidade que Dios tiene. que Deus tem. Dios le dijo a Abraham, dame a tu único hijo, Deus disse a Abraão, me dá seu único filho, llamado Isaac. chamado Isaac. ¿Recuerdas? Él había esperado tantos años por un hijo. Lembra-se, ele havia esperado por tanto tempo por um filho. Y algunos hacen la historia un poco trágica, E alguns têm a história como um pouco trágica. porque dicen, bueno, él llevó su único hijo para entregar. Porque dizem, poxa, ele levou seu único filho para entregar. Pero para que Dios pueda trabajar de forma sobrenatural, Porém, para que Deus possa trabalhar de forma sobrenatural, Él primero nos da la oportunidad, Ele primeiro nos dá a oportunidade nos da la semilla, de lançar a semente, para que Él pueda trabajar sobre la semilla que lanzamos. para que Ele possa trabalhar sobre a semente que nós Dios lançamos. le dio a Isaac primero, Deus dio a Isaac deu Isaac primeiro, como una semilla. como uma semente. Abraham estuvo esperando toda su vida Abraão esteve esperando por toda a sua vida, que Dios le pueda decir, que Deus pudesse lhe dizer, dame a tu hijo, me dá seu filho, dame a tu hijo. me dá seu filho. Porque entonces él sabía Porque então ele sabia que ese era el momento que este era o momento para que Dios pueda manifestar para que Deus pudesse manifestar la promesa que estaba sobre su vida. a promessa que estava sobre a sua vida. Si él se quedaba con Isaac, Se ele ficasse com Isaac, podría tener una linda familia, poderia ter uma linda família, podría tener muchos nietos, poderia ter muitos netos, pero nunca sería porém nunca seria una nación numerosa. uma nação numerosa. Él esperó ese día Ele esperou esse dia para que la palabra de bendición sobre su vida para que a palavra de bênção sobre a sua se vida transforme se transformasse para una bendición sobre una nación. para uma bênção sobre uma nação. ¿Será que tú estás dispuesto a cambiar tu bendición Será que você está disposto a mudar a sua bênção por la bendición de esta ciudad? pela bênção desta cidade? No es no lo veas como, ay, yo estoy sacrificando. Não veja como, eu estou sacrificando. Para mí esto fue la oportunidad Para mim isto foi uma oportunidade que Dios me está dando que Deus me está dando para poder bendecir para poder abençoar y para que la promesa de Dios sobre mi vida e para que a promessa de Deus sobre a minha vida no solamente toque mi vida, não somente toque a minha sino vida, toque la vida de otra gente, mas também toque a vida de outras pessoas, de otras naciones. de outras nações. Hoy en la mañana el Señor nos dijo a través de Yair Hoje pela manhã o Senhor nos disse através de Jair que nos enviaría a las naciones. que nos enviaria às nações. Amén. Amém? ¿Usted creyó en eso? Você creu nisso? Entonces, ¿por qué no vino a dar? Então por que não veio ainda Si dar? usted no puede dar por una ciudad, Se você não pode entregar e dar por uma cidade, ¿cómo usted dará para las naciones? como é que você vai dar para as nações? Si no puede decir amén, diga ay. Se você não pode dizer amém, então diga ai, Pero diga algo. mas diga algo. ¿Está entendiendo? Está entendendo? Yo quiero ir a las naciones, Eu quero ir às nações, pero no tiene la capacidad de rescatar su ciudad. mas não tem a capacidade de resgatar a sua cidade. Esto no es para nosotros. Isso não é para nós. Es un acto profético Isto é um ato profético de rescate de resgate por la ciudad. pela cidade. En estos tiempos proféticos, E nesses tempos proféticos, aquel que quiera venir para ganarlo todo, aquele que quer vir para ganhar um todo, lo perderá todo. o perderá tudo. Pero aquel que quiera venir para perderlo todo, Mas aquele que quer vir para perder tudo, lo ganará todo. ganhará tudo. Lo ganará todo. Vai ganhar tudo. Y eso es lo que Dios te dice, ciudad. Isso é que o Senhor te diz, cidade.
está dispuesto a perder. Está disposto a perder? Porque de eso se trata la conquista. Porque isso se trata de conquista. ¿Sabes por qué no hay mucha gente? Sabe por que não há muita gente? Porque cuando Dios quiere hacer algo, Porque quando Deus quer fazer algo, Él llama a muchos. Ele não chama Él muitos. llama a muchos. Ele chama muitos. Pero Él trabaja con pocos. Mas Ele trabalha com poucos. Porque Él sabe que hay pocos Porque Ele sabe que existem que poucos tienen la capacidad que têm a capacidade de influenciar a muchos. de influenciar a Por muitos. eso que Él nos congregó en este lugar. Por isso que Ele nos congregou neste Por lugar. eso que Él no permitió. Por isso que Ele não permitiu. Así fue, no permitió Assim mesmo, não permitiu que otros vengan. que outros viessem. ¿Sabe? Cuando usted llega a un lugar Sabe quando você chega a um lugar y usted está en la lista de entrada, e você está na lista de entrada, usted es importante. você é importante. Usted estaba en la lista de Dios para estos días. Você estava na lista de Deus para estes dias. No eran otros. Não eram outros. No eran otros. Não eram No outros. salgas de acá diciéndole a otros. No salgas de acá diciéndole a otros. Não saia na rua dizendo a outros Te lo perdiste. que você perdeu. Porque se van a poner celosos. Porque eles vão ficar com ciúmes. Porque si ellos venían, Porque se eles viessem, no estaban en la lista. não estavam na lista. Pero tú estabas en la Mas lista. você estava na lista. Dios te trajo aquí. Deus te trouxe aqui. Porque Dios sabe que en ti está la capacidad Porque Ele sabe que em você está a capacidade para conquistar esta ciudad. para conquistar essa cidade. Y te voy a decir lo que Dios le dijo a Gedeón porque te veo como Gedeón en esta noche. Eu vou te dizer o que Deus disse a Gideão, porque eu te vejo como Gideão nessa noite. Recuerda que soy profeta. Recuerda que soy profeta. Lembre-se, sou profeta. Y yo sé más o menos lo que piensas. E eu sei mais ou menos o que pensa. Ay, yo. Eu? Él ni conoce lo que yo estoy pasando. Ele me conhece, sabe o que eu estou Nem passando. conhece o que Ele, o profeta, não me conhece, nem sabe o que eu estou passando. No sabe los problemas que tengo. Não sabe os problemas que eu tenho. Usted tampoco sabe los que yo tengo. Você também não sabe os que eu tenho. Pero Dios te conoce. Porém, Deus te conhece. Por eso Dios te dice: Por isso Deus te diz: esforzado, esforça-te, esforzado, esforçado, valiente. valente, Yo estoy contigo. eu estou contigo. No lo vas a hacer tú. No lo vas a hacer tú. Não vai fazer você, não é você que vai fazer. Soy yo. Sou eu, diz A o Senhor. través de ti. Através de você. Es con esta mi fuerza É com esta minha força que será tu fuerza, que será a tua força que conquistarás esta ciudad. e conquistará esta cidade. No será de forma natural. Não será de forma natural, Porque lo natural no puede transformar lo natural. porque o natural não pode transformar o natural. Es lo espiritual que transforma lo natural. É o espiritual que transforma o natural. Tú eres una persona natural, Você é uma pessoa natural, tocada por lo espiritual, tocada pelo espiritual, convertido en sobrenatural. convertida em sobrenatural. Por eso no puedes pensar de forma natural. Por isso não pode pensar de forma No natural. puedes dar de forma natural. Não pode dar de forma Porque la natural. conquista de esta ciudad Porque a conquista dessa cidade necesita gente sobrenatural necessita de gente que sobrenatural, esté dispuesto a dar mucho más allá que esteja disposto a dar muito mais de lo além que lo natural permite, do que o natural permite, a disponerse mucho más allá a se dispor muito mais de além lo que lo natural permite. do que o natural permite. Tú eres sobrenatural. Você é sobrenatural. Con este mi espíritu, con este mi espíritu Com esse meu que espírito ahora está dentro de ti, que agora está dentro de te você, enviaré te enviarei para transformar. para transformar. Isaías 54. Isaías 54. Hay 3 tiempos marcados. Existem 3 tempos marcados. Quiero compartírtelos rápido. Quero compartilhar rápido com vocês. Y puedes seguir viniendo a dar. E pode continuar vindo, trazer. Hay mucho que tienes que dar. Existem muitos aqui ainda que preciso trazer. Versículo 2, Versículo 2, versículo 3. 3. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Dios estaba dándole una palabra a su pueblo. Deus estava dando uma palavra ao seu povo. Dios te ha dado palabra. Deus tem dado palavra, Y tem te dado ha palavra. establecido palabra sobre tu vida. E há estabelecido palavra sobre a sua vida. Entiende esta palabra porque la vas a escuchar con mucha frecuencia más adelante. Entende essa palavra, pois você vai escutá-la
com mais frequência adiante. colonización, Colonização, restitución, restituição, instalación. instalação. Dios está levantando colonizadores. Deus está levantando colonizadores. Ese es el formato Este é o formato que Dios está trayendo en este tiempo. que Deus está trazendo nesse No tempo. solamente gente que llegue y tome, Não somente gente que chegue e tome, sino que tengan la capacidad de colonizar mas sim que tenha a capacidade de colonizar una ciudad uma cidade en todas las áreas, em todas as áreas, para que entonces la ciudad pueda ser establecida para que assim então a cidade possa ser estabelecida como el territorio de Dios. como um território de Deus. Para eso Dios llama a su iglesia en este tiempo, Para isso Deus chama a sua igreja neste tempo, para poder restituir. para poder restituir. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Esse é o desejo de Deus. Una iglesia que tenga la capacidad de restituir. Uma igreja que tenha a capacidade de restituir. Restitución. Restituição. Es el tiempo que Dios ha establecido para nosotros. Esse é o tempo que Deus estabeleceu para nós. Restauración, Restauração, reforma reforma y restitución. e restituição. Son tres tiempos São três tempos que nosotros tenemos que vivir. que nós temos que viver. La restauración A restauração establecida por Jesús en nuestras vidas, estabelecida por Jesus na nossa que vida nos coloca en nuestra posición original. e que nos coloca na nossa posição original. Pero el deseo de Dios no es que nos quedemos solamente en el comienzo, Mas o desejo de Deus não é que nós fiquemos somente no começo, sino que nosotros podamos avanzar mas sim que nós possamos avançar conforme a su propósito, conforme o seu y a propósito través de nuestras vidas e através da nossa vida Él se pueda manifestar Ele possa manifestar y tomar para sí e tomar para si aquello que le pertenece. aquilo que lhe pertence. Esta ciudad Esta cidade no le pertenece al diablo. não pertence ao diabo, Él puede tener influencia, nem pode ter a él influência. puede tener Ele pode ter a influencia, influência, pero no es su ciudad. mas não é a cidade dele. Y no es y cuando ella nació, E quando ela nasceu, no nació para el diablo. não nasceu para o En diabo. el formato de Dios, O formato de Deus, cuando ella fue creada, quando ela foi cuando criada, Dios pensó en Maringá, quando Deus pensou em Maringá, antes de que Dios piense en Maringá, antes que Deus pense em Maringá, Dios pensó en ti, Deus pensou em Dios você. pensó en la iglesia, Deus pensou na igreja, que se instalaría en la ciudad que Él crearía. que se instalaria na cidade que Ele criaria. Esta nación, esta ciudad no nació para el enemigo, Essa cidade não nasceu para o inimigo, nació para la iglesia, nasceu para a igreja, nació para ti, nasceu para você. tu herencia, É tua herança, es la herencia que Dios te ha dado. é a herança que Deus te deu. Solamente cuando usted siente que algo le pertenece, Somente quando você sente que algo te pertence, usted está dispuesto a darse todo você está disposto a se dar todo y a dar todo. e a dar tudo. Por eso Dios quiere traer en ti un sentimiento de pertenencia. Por isso que Deus quer trazer em você um sentido de pertencer. Esta tierra es tuya, Essa terra é sua, esta ciudad es tuya. essa cidade é tua. Hola, Olá, Dios te la dio a ti, Deus deu a você, te pertenece a ti, pertence a você. pero Dios quiere posicionarte Mas Deus quer te posicionar en el entendimiento no entendimento, del proceso que Dios tiene para que tú te instales en la ciudad, no processo que Deus quer que você esteja na cidade, para que tú te puedas instalar, para que você possa se instalar. porque ese es el deseo de Dios. Porque esse é o desejo de Deus. Dios dice que Él restituirá Deus disse que Ele restituirá todo aquello que fue comido. tudo aquilo que foi comido. Dios es un Dios restituidor. Deus é um Deus restituidor. Restitución tiene que ver con devolver, Restituição tem a ver com devolver, con intereses, com interesses, con intereses, com interesses, con juros, com juros, aquello que nos fue robado. aquilo que te foi roubado. Restitución Restituição tiene que ver con devolver mucho más tem a ver com devolver muito mais aquello que nosotros perdimos. aquilo que nós perdemos. Dios es un Dios restituidor. Deus é um Deus restituidor. ¿Entiende eso? El corazón de Dios E está isso no coração de Deus. es restituidor. Ele é restituidor. Entiéndalo. Entendam. Dios dice, te quitaron uno, Deus diz que se te tiraram um, yo te devuelvo 7. Ele te devolve 7.
Es el deseo de Dios. Esse é o desejo de Deus, Porque Él es restituidor. porque Ele é restituidor. La obra de Jesús fue completa. A obra de Jesus foi completa. Nos restauró Ele restaurou y nos dio todas las cosas. e nos deu todas as coisas. Por eso es importante que usted entienda su función en estos tiempos. Por isso que é importante que você entenda a sua função neste tempo. Durante mucho tiempo hemos vivido en la dependencia Durante muito tempo nós vivemos na dependência y solo hemos pedido para nosotros. e só temos pedido para nós. Pero es el tiempo que Dios despierta a su iglesia Mas é o tempo em que Deus desperta a sua igreja para cumplir su función verdadera, para cumprir a sua função que verdadeira, es poder dar que é poder y dar restituir e restituir lo que el enemigo robó. o que o inimigo roubou. Dios dice, yo voy a restituir, Deus disse: eu vou restituir. pero Dios necesita de ti Mas Deus necessita de en você esta tierra e dessa terra para hacer de ti un instrumento restituidor. para fazer de você um instrumento restituidor. Eres tú quien Dios quiere usar É você quem Deus quer para usar devolver 7 veces más para devolver 7 vezes mais aquello que fue robado. aquilo que foi roubado. ¿Cuántos se alegran por la restitución? Quantos se alegram pela restituição? Pero para que ese proceso se complete Porém, para que esse processo se y complete podamos vivir como e restituidores, possamos viver como restituidores, es importante que nos reformemos. é importante que nós nos reformemos. Y es el proceso que está en el medio. E esse é o processo que está no meio. Reforma, Reforma, que tiene que ver con un cambio total de nuestros paradigmas, que tem a ver com uma mudança total dos nossos de paradigmas, nuestros hábitos, dos dos nossos hábitos e de costumes, nuestra forma de pensar, da nossa forma de pensar, de renovar nuestra de mente renovar a nossa mente, para poder pensar como Dios piensa para poder pensar como Deus y pensa hablar como Dios habla. e falar como Deus fala. Entonces vivir en una dimensión profética, Então poder dizer a minha vida numa dimensão profética, hablando como Dios habla. falando como Deus Porque fala. cuando Dios habla, Porque quando Deus fala, las cosas suceden. as coisas Porque acontecem. lo que Dios dice, Porque aquilo que Deus diz, Dios lo cumple. Deus cumpre. Cuando Dios dice algo, Quando Deus diz algo, establece un destino. estabelece um destino. Y ese destino se manifiesta. E esse destino se manifesta. Gente profética Gente es profética gente que establece destino. é gente que estabelece destino, Que a través de su boca, que através da sua el boca destino se manifiesta. o destino se manifesta. Pero para eso Dios quiere reformarte. Mas para isso Deus quer te reformar. Por eso los apóstoles, los profetas en este tiempo Por isso os apóstolos e os profetas neste tienen tempo una función reformadora. têm uma função reformadora, Para que usted simplemente se posicione en el entendimiento para que você simplesmente se posicione no entendimento de todo aquello que Dios quiere hacer a través de tu vida. de tudo aquilo que Deus quer fazer através da tua vida, Para que salga del inicio, para que você saia do início, de la restauración solamente, da restauração y somente, pueda llegar al tiempo de la restitución. e possa chegar ao tempo da restituição. El tiempo de Dios es el mismo. O tempo de Deus é o mesmo. El tiempo de Dios ya fue, O tempo de Deus já foi, es é y será. e será. ¿Es usted quien atrasa el tiempo o adelanta el tiempo? É você quem atrasa o tempo ou adianta o tempo. ¿Es usted quien puede perder el tiempo É você quem pode perder o tempo o redimir el tiempo? ou diminuir o tempo, resumir o Y el tempo. deseo de Dios en este tiempo, E o desejo de Deus neste tempo, por los días malos que el mundo vive, pelos dias maus que o mundo vive, es que redimamos el tiempo, é que redimamos o tempo que aprovechemos bien el tiempo e aproveitamos bem o tempo para manifestar el kairos de Dios, para poder manifestar o kairós de el Deus, tiempo oportuno, o tempo oportuno en medio de los días malos, no meio dos dias para maus, convertirnos para convertê-los en la oportunidad de Dios, na oportunidade de para Deus, que cada día malo, para que cada dia para mau, que cada problema, para que cada problema en una iglesia entendida en su tiempo, en una iglesia em uma entendida, igreja entendida no seu tempo sea la oportunidad se faça a oportunidade para que ella se manifieste. para que ela se manifeste. Dios está preparando tu iglesia Deus está preparando a sua igreja para hacer oportunidad. para ser oportunidade. Escucha lo que te voy a decir. Escuta o que eu vou te dizer. Esto no es nada nuevo. Isso não é nada novo. Usted lo puede ver solamente prendiendo las noticias, Você não pode ver simplesmente assistindo as notícias, leyendo los periódicos. lendo os jornais. Pero hay días malos tocando las naciones de la tierra. Mas há dias maus tocando as nações da terra. Y hay días malos que vienen sobre Latinoamérica, E vem dias maus sobre a América sobre Latina, las naciones latinoamericanas. sobre as nações latino-americanas. Hay días malos que están viniendo sobre la tierra. Existem dias maus que estão vindo sobre a terra, Pero será como en los tiempos del Éxodo, mas serão como no tempo de Êxodo, cuando días malos tocaron una área geográfica natural. quando dias maus tocaram uma área geográfica natural. Para un pueblo Para um povo fue destrucción,
com destruição, fue destrucción, com destruição, fue destrucción, foi destruição, fue muerte, foi morte, fue miseria. foi miséria. Pero para otro pueblo, Mas para outro povo, entendido en los tiempos de Dios, entendido nos tempos de Deus, bajo la sangre del Cordero, pelo sangue do Cordeiro, se convirtió en la oportunidad se converteu na oportunidade de una salida, de uma de saída, prosperidad, de de prosperidade, libertad. de liberdade. Usted está vivo. Você está vivo? Gente entendida en su tiempo Gente que entende o seu tempo es gente de oportunidad. é gente de oportunidade. Por eso entienda su tiempo. Por isso, entenda o seu tempo. Cuando vivimos en la restauración, Quando vivemos na restauração, tenemos una mentalidad de restauración solamente. temos uma mentalidade de restauração somente. ¿Cómo es tener una mentalidad de restauración? ¿Cómo es tener una mentalidad de restauración? Como estender uma mentalidade de restauração? ¿Cómo es tener? Como é ter uma mentalidade de restauração? Solamente pensar en aquello que voy a recibir. É somente pensar no que eu vou receber, ¿Qué es lo que voy a recibir? aquilo que eu vou receber. Solo me preocupo por recibir. Só me preocupo em receber. Yo sé que aquí no sucede eso, solo en otras Eu ciudades. sei que aqui não acontece isso, só em outra cidade. Hola. Olá? Pero gente que vive en la restauración Mas gente que vive na restauração solamente vive dame, 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 dame. simplesmente vive só no me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Por eso Dios dice, antes de decir te vas a extender, Por isso que eu disse antes que você vai estender. Dios dice, tienes que alargar tu tienda, Tem que alargar a sua tenda. tienes que ampliar tus cortinas, Tem que ampliar as suas cortinas. tienes que estirar tus cuerdas, Tem que esticar as suas cordas. tienes que afirmar tus estacas. Tem que firmar as suas estacas. Y eso habla de una preparación. Isso é um tempo, uma hora de preparação. Déjame colocarte un ejemplo práctico Deixa eu te colocar um exemplo prático para que entienda la restitución. para quem entenda da restituição. Imagina que usted tiene un carro Imagina que você tem um carro y tiene una casa donde tiene un garaje, e você tem uma casa onde tem uma garagem, donde entra solo un carro. aonde entra só um carro. Usted cuida su carro Você cuida do carro porque es un carro nuevo. porque é um carro novo. Usted pagó caro por el carro. Você pagou caro pelo Y carro. entonces usted todas las noches guarda su carro en el garaje. Então toda noite você guarda o carro na Usted garagem, sabe que si lo deja afuera se lo pueden robar. porque você sabe que se deixar fora vão te roubar. Entonces un día usted llega y se olvida Então um dia você chega e se esquece y el carro quedó afuera. e o carro fica lá fora. Te lo roban Aí roubam y usted se desespera. e você se desespera. Llama a la policía. Chama a polícia. Me robaron el carro. Roubaram meu carro. Robaron mi carro. Roubaram meu Pero como carro. usted vive en la ley de la restitución, Mas se você vive na lei da restituição, dice que cuando el ladrón es agarrado, aí diz que quando os ladrões o pegaram, entonces tienen la obligación de devolver hasta 7 veces más então tem a obrigação de devolver 7 vezes mais de aquello que te fue robado. daquilo que te foi roubado. Esa es la ley de la restitución. Essa é a lei da restituição. Entonces le robaron su carro. Então se roubaram o seu carro, En la mañana llama a la policía de manhã chamou a polícia, y le dice, agarramos al ladrón. aí eles te dizem, pegamos o ladrão, Y usted se alegra e você se alegra. y dice, vamos a llevar tu carro. E te dizem, vamos levar o seu carro. Y 7 carros más. E 7 carros mais. Entonces ya no tiene solo un carro. Então você já não tem mais só um carro. Ahora tiene 8 carros. Agora você tem 8 carros. Y usted se alegra. E você se alegra. Como se alegra ahora. Como se alegrou agora. Porque vive en la ley de la restitución. Porque vive na lei da restituição. Si pierdes uno, Se você perde um, te dan te 7. dão Y 7. entonces usted abre, espera, se va a la puerta a esperar que venga. Então você vai fica na porta esperando que Y chegue. ahí viene la policía Aí vem a polícia con 8 carros. com 8 carros. Restitución. Restituição. Restitución. Restituição. Hasta 7 veces más. Até 7 vezes mais. Amén. Amém? Pero usted se va a dormir. Mas aí você vai dormir. Guarda un carro Guardou um carro y tiene 7 carros afuera. e tem 7 carros lá fora. Al día siguiente se levanta Aí no dia seguinte se levanta, y ya le robaron 7 carros. já te roubaram 7 carros. Pero como vive la ley de la restitución, Porém, como você vive na lei da restituição, si pierde 7, se perde 7, le devuelven te 49. devolvem 49. Restitución. Restituição. Amén. Amém? Y usted se alegra como ahora. E você se alegra como agora. Y usted se va a seguir alegrando. E você vai continuar alegre. Y lo único que va a pasar E o que vai acontecer es que siempre va a perder más é que sempre vai perder mais de lo que usted puede recibir. do que você pode receber. Hola. Olá?
¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque cuando usted tiene una mente de restitución, Porque quando você tem uma mente de restituição, lo primero que usted hace o primeiro que você faz cuando la policía llama, é quando a polícia te chama, usted se desespera, você se desespera, dice, todavía no, fala, agora não, no me traigas nada. não me traga nada. Agarra una comba, agarra Pega uma reta y entra a su casa, e entra na sua casa comienza a derribar las e paredes, começa a quebrar as paredes, los cuartos, os quartos, porque está preparando un espacio porque está preparando um para espaço poder guardar para poder la guardar restitución a que restituição Dios quiere traer a tu vida. que Deus quer trazer à sua vida. Eso se llama reforma. Isso se chama reforma. Y es lo que la palabra de Dios hace en tu vida. É o que a palavra de Deus faz em tua vida. Amplía tu espacio, Ampliar o seu espaço. te prepara Se prepara para que tú puedas ser usado para que você possa ser usado como un restituidor. como um restituidor. Porque el deseo de Dios es usar tu vida Porque o desejo de Deus é usar a tua vida para que usted restituya. para que você restitua. Usted es quien tiene que restituir a la ciudad. Você que entende que tem que restituir a cidade. Es usted. É você. ¿Sabe por qué hay políticos corruptos? Sabe por que existem políticos corruptos? No es culpa del mundo, Não é culpa do mundo, es culpa de la iglesia. é culpa da igreja. Porque no preparó gente Porque não preparou gente en integridad, em integridade, en visión em visão, para gobernar sobre una ciudad. para governar sobre uma cidade. Porque le dejaron al diablo Porque deixaram ao diabo la política. a política. Y como él no es bobo, E como ele não é bobo, la tomó para sí. pegou para si. Y tiene su escuela de políticos. E tem a sua escola de políticos. Cuando somos nosotros Quando somos nós los que hemos sido llamados. que temos sido chamados. Hace unos meses estaba en Guatemala Fazia alguns meses eu estava na Guatemala y me convidaron, habían los 5 candidatos que iban a disertar con la iglesia e convidaram 5 candidatos que iam participar de um debate com a igreja. y me convidaron a mí y a otras personas E convidaram a mim e algumas outras con pessoas la iglesia de Guatemala. com a igreja de Guatemala. Y ahí estaban ellos, llegaron más cristianos que muchos pastores ese día. Chegaram muito mais crentes do que muitos pastores naquele dia. Sabían todos los versículos Sabiam todos os versículos. y ninguno de ellos es cristiano. E nenhum deles é cristão. Vinieron con sus Biblias Vieram com suas y Bíblias solo hablaban la palabra e só falavam da palavra. y prometían para la E iglesia. prometiam para a Y igreja. la iglesia dijo, está bien, los vamos a apoyar. E a igreja disse, então, está bem, vamos os apoiar. Y me habían convidado a mí a ministrar al final. E me convidaram para ministrar no final. Entonces yo estaba un poco incómodo. Eu estava um pouco Y a incomodado. veces Dios me coloca en situaciones donde solamente incómodo. E o Senhor me coloca em situações em que muitas vezes eu só incomodo. Y entonces ese día me tocó incomodar. Então Ele me fui Ese día me incomodar. tocó a mí incomodar. Me tocou incomodar. Y entonces yo fui a la hora de hablar, comencé y dije, sí, está bien, la iglesia puede apoyar. Então na hora que eu comecei a falar, eu disse, tudo bem, a igreja pode apoiar. Pero mi Biblia dice Mas a minha Bíblia diz, que Dios no creó un pueblo para apoyar gente para el gobierno. mas a minha Bíblia diz que Deus não criou um povo para apoiar gente do governo. Dios creó un pueblo para gobernar sobre las naciones de la tierra. Deus criou um povo para governar sobre as nações da terra. Son ustedes São vocês los que nos tienen que apoyar. que nos têm que apoiar. ¿Está entendiendo? Está entendendo? Dios está preparando sus vidas. Deus está preparando sua vida, La vida de la iglesia en a vida da Maringá, igreja em Maringá, para instalarse en la ciudad, para instalar-se na cidade, en todas las áreas. em todas as áreas. Por eso es importante que usted entienda los tiempos que está viviendo. Por isso que é importante que você entenda o tempo em que você está vivendo. Tiempos de conquista. Tempos de conquista. Son tiempos donde nos damos mucho más. São tempos onde nós damos muito mais. Donde no nos medimos de forma natural. Onde nós não nos medimos de forma natural. Dios está diciendo, extiende tu tienda. Deus está dizendo, estende a tua tenda. Está hablando de alargar el espacio Está falando de alargar o espaço para que Él se pueda mover con libertad a través de tu vida. para que Ele possa se mover com liberdade através da tua vida. Habla de un proceso personal. Fala de um processo pessoal. Habla de poder pensar mucho más allá de lo que estaba pensando. Fala de você pensar muito mais além do que você está pensando. Conocer mucho más allá de lo que yo conozco. Conhecer muito mais além do que eu conheço. Entender mucho más allá de lo que yo entiendo. Entender muito além do que eu entendo. Eso es lo que Dios quiere. Isso é o que Deus quer. Habla de abrir tus cortinas Fala de abrir as suas para cortinas que tú puedas ver más allá para que você possa ver mais além de 4 paredes. de 4 paredes. Entiende esto. Entende isso? Dios está preocupado en los cielos. Deus está preocupado nos No céus. es la misma preocupación que muchos tienen. Não é a mesma preocupação que muitos têm. Hay una preocupación natural Há uma preocupação en la natural iglesia del Señor. na igreja do Senhor. Y
pensando en la estrategia pensando em estratégias, de cómo hacemos para que la gente llegue a la iglesia. para saber como fazer para as pessoas chegarem na igreja. Cómo la gente puede llegar a la iglesia. Como que a gente pode chegar, que as pessoas podem chegar na Dios igreja. está preocupado E Deus está preocupado en cómo hacer em como que fazer las personas salgan de la que iglesia as pessoas saiam da igreja para cumplir su función allá afuera. para cumprir a sua função lá fora. Porque de eso se trata. Porque é disto que se trata. Iglesia, Igreja, aquellos que fueron llamados aqueles que foram chamados para salir afuera. para sair lá para fora. Este es el lugar de preparación, Este é o lugar de preparação, de equipamiento. de equipamento. Pero la iglesia, entiende esto, cuando Jesús habló la palabra iglesia, Mas uma igreja, entenda isso, quando Jesus falou a palavra igreja, no estaba refiriéndose a cuatro paredes, não estava falando de 4 paredes, ni a un templo, nem de um templo, ni a un lugar. nem um local. Iglesia era una función que él estaba hablando. Igreja era uma função que ele estava falando. Estaba hablando de una acción Estava falando de uma ação del cuerpo de Cristo. do corpo de Usted Cristo. es el cuerpo de Cristo Você é o corpo de y Cristo funciona como iglesia. e funciona como igreja. Iglesia quiere decir aquellos que son llamados Igreja quer dizer aqueles que foram chamados a salir afuera. a sair para fora. Cuando nosotros decimos vamos a la iglesia, Quando nós dizemos vamos à igreja, porque lo repetimos, porque o repetimos, no es vamos a la não iglesia, é vamos à igreja, porque esto no es la iglesia. porque isso não é a igreja. Usted puede decir vamos al templo, Você pode dizer vamos ao templo, pero usted dice vamos a la iglesia mas você diz vamos à igreja cuando usted sale del templo, quando você sai do cuando templo, usted va para su casa. quando você vai para a sua Usted casa, dice vamos a la iglesia você diz vamos para a igreja, porque usted hace iglesia en su casa, porque você faz a igreja na tua casa, hace iglesia en su trabajo, faz a igreja no teu hace trabalho, iglesia en sus estudios. faz a igreja na tua escola. Iglesia, Igreja, los santos llamados a salir afuera. os santos chamados para sair para fora. Jesús dijo E Jesus que disse si nosotros que entendíamos se nós entendêssemos nuestra posición, nossa posição, nuestra identidad, nossa identidade, así como Pedro le entendió, assim como Pedro tú entendeu, eres el Cristo, tu és o Cristo, el Hijo del Dios o vivo, Filho do Deus vivo. bienaventurado, no te Bem-aventurado. lo reveló ni carne ni sangre, Que quem te revelou não foi carne nem fue el sangue, entendimiento de mi Padre foi entendimento do meu que Pai, te hizo entender que te fez quién entender eres tú, que és tu, quién soy yo en ti, quem sou eu em ti, sobre esa piedra, sobre essa sobre pedra, ese fundamento, sobre esse sobre fundamento, tu identidad. sobre tua Yo identidade. edificaré mi iglesia, Eu edificarei a minha igreja, yo avanzaré, eu avançarei, yo llamaré para adentro, eu chamarei para dentro, para sacarlos afuera. para enviá-los para Y fora. cuando mi cuerpo E quando meu corpo funcione como iglesia, funciona como las igreja, puertas del infierno as portas do inferno no prevalecerán não prevalecerão contra ella. contra ela. ¿Sabe por qué las puertas han prevalecido muchas veces? Sabe por que as portas têm prevalecido muitas vezes? Porque no estamos saliendo afuera, Porque nós estamos saindo lá para fora, estamos metiéndonos adentro. estamos ficando só dentro. Hola. Olá? Por eso son tiempos de conquista. Por isso são tempos de conquista. Por eso Dios está trayendo a nuestro entendimiento Por isso Deus está trazendo ao nosso entendimento y colocándonos en los tiempos de restitución. e nos colocando nos tempos de restituição. Porque Él ha dicho, yo quiero restituir, Porque Ele tem dito, eu quero restituir, yo restituiré. eu restituirei. Pero así como fue con Israel, Porém, assim como foi com Israel, que vivía en cavernas, que vivia em cavernas, vivía rodeado por los enemigos. vivia rodeado pelos Y la inimigos. Biblia dice, no había nadie que se levante para decir, E a Bíblia dizia, não havia ninguém que levante para dizer, que se levantasse para dizer, restituyan, restituam, devuelvan. devolvam. Dios está buscando dentro de su iglesia Deus está buscando dentro da sua igreja gente que tenga la capacidad gente que tenha a capacidade de restituir a las naciones. de restituir as nações. Estábamos en Honduras Estávamos em Honduras y estaba el alcalde de una ciudad e importante estava o prefeito de uma cidade importante que había cedido un gimnasio. que havia cedido um ginásio. Y ahí estaban los pastores y la iglesia. E ali estavam os pastores da igreja. Y entonces habían levantado una ofrenda E aí tinham levantado uma oferta y se quería pedir una ofrenda ese día e queriam pedir novamente uma oferta em seguida para bendecir la iglesia. para abençoar a igreja. Y entonces Dios colocó en mi corazón Então Deus colocou em meu coração levantar una grande oferta. levantar uma grande oferta. Y eso es lo que hicimos. E isso é o que fizemos. Se levantó una cantidad grande. Se levantou uma quantidade grande. Y cuando íbamos a entregarle a los pastores, E quando fomos entregar aos pastores, yo me reuní con ellos y hablé con ellos eu me reuni com eles e lhes disse, y le dije, vamos a darle una ofrenda a la municipalidad. eu lhe disse, vamos lhe dar uma oferta à prefeitura.
como una señal profética. como um sinal profético, Porque nunca más porque nunca mais los pastores de esta ciudad os pastores dessa cidade irán a tocar la puerta irão bater na porta para decir dame, para dizer me dá, sino que de ahora en adelante mas a partir de agora la municipalidad vendrá a prefeitura virá para pedir de la iglesia para pedir da igreja lo que ella necesite. o que ela necessita. ¿Usted está entendiendo? Você está entendendo? Dios nos está sacando del dame, Deus não está tirando tirando o me dá, dame, me dá, para colocarnos en nuestra posición. para nos colocar na nossa posição. Toma, Toma, receba, receba. toma. Ó, Por eso yo te dije, yo creo por isso que eu te disse, eu creio en aquello que Dios dice naquilo que Deus disse y creo en los hombres que Dios levanta. e creio nos homens que Deus levanta. Aquello que el apóstol estaba hablando hoy Aquilo que o apóstolo estava falando hoje era la oportunidad que yo estaba esperando toda la conferencia era a oportunidade que eu estava esperando em toda a conferência para poder dar. para poder dar. Tú dijiste algo así como de 40 veces más. Você disse algo assim como 40 vezes mais. Yo le creí a Dios Eu criei, porque hay proyectos, porque existem projetos, hay planes há planos, y yo no vivo por aquello que yo recibo. e eu não vivo por aquilo que eu recebo. Yo vivo por aquello que yo doy. Eu vivo por aquilo que eu dou. Si yo no doy, Se eu não dou, ya no voy a recibir. já não vou receber. Entonces siempre estoy preocupándome. Por isso estou sempre Y preocupado en los momentos de más necesidad para que no momento de maior necessidade es donde yo busco sembrar. é onde eu procuro semear. Y aquí Maringá E aqui em Maringá es una buena tierra. é uma boa terra. Por eso yo sé que la semilla Por isso que eu sei que a semente producirá mucho fruto. produzirá muito fruto. Dios está buscando gente entendida. Deus está buscando gente que entenda Su tiempo. o seu tempo. Dios te quiere levantar para dar. Deus quer te levantar para dar. No era un llamado para muchos. Não é um chamado para muitos. ¿Sabes por qué muchos no vinieron? Sabe por que muitos não vieram? Porque no quisieron dar ni su tiempo para estar aquí. Porque não quiseram dar nem o seu tempo para estar aqui. Gracias a Dios Graças a Deus que no están aquí. que não estão aqui. Ay, pero ¿qué dices? Ai, mas o que ele disse? Sí, porque en tiempos de guerra, Sim, porque em tempos de guerra, Dios le dijo a su pueblo, Deus disse ao seu povo, habló para los sacerdotes, falou para os sacerdotes, díganle a los que se van a casar diga para que os que vão se casar, que mejor se vayan a su casa que é melhor que fiquem na sua casa y disfruten de su esposa, e desfrutem da sua esposa, porque puede ser que mueran en la guerra porque pode ser que morram na guerra y otro la disfrute. e outra desfrute. Díganle a los que van a hacer negocios Diga que os que vão fazer negócios, que regresen a su casa, que voltem para sua casa, porque no vaya a ser que mueran en la guerra. porque pode ser que morram na guerra. Díganle a los que tienen miedo Diga aos que têm medo, que mejor ni vengan, que é melhor que venham, porque este es un trabajo de valientes. porque esse é um trabalho de El valentes. enemigo será fuerte, O inimigo será el forte, enemigo será feo, o inimigo será terrível, será multitudes. serão multidões, Pero confíen en mí, porém confie em mim, porque yo soy porque eu sou su Dios seu Deus y estoy con e ustedes. estou com vocês. Hay que ser valiente Tem que ser valente para librar esta guerra. para encarar essa guerra. Hay que ser valiente. Tem que ser valente. Por eso Dios convocó a los valientes. Por isso Deus convocou os Aquí valentes. no hay cobardes. Aqui não há Ellos covardes. se quedaron en casa. Eles ficaram em casa. Aquí hay valientes. Aqui há Por valentes. eso el Señor te dice: Hoje o Senhor te diz: esforzado, esforça-te, valiente, Valente. esforzado, esforçado, valiente. valente. Tiempos de conquista Tempos de conquista son para gente valiente. são para gente valente. Ahora, si usted llegó por aquí sin saber Agora, se você chegou por aqui sem saber muy bien lo que iba a suceder, muito bem o que ia acontecer, pues déjame decirte algo. deixa eu te dizer algo. Ya está frito, Já está frito, ya está aquí. já está aqui. Ya está listado, esa es la Já palabra. está alistado. Usted no sabía, Você não sabia? pero hoy Dios te va a quitar tu ropa común Mas hoje Deus vai tirar a sua roupa comum. y de ahora en adelante andarás fajado. E a partir de agora você vai andar fardado.
Porque Dios te dice, Porque Deus te diz: hoy te saco. hoje te tiro. Pero no te estoy enviando como un soldadito, Mas eu não estou te enviando como um soldadinho. estoy enviando como un general, Estou te enviando como um general, como un coronel, como um coronel, para que a través de tu vida para que através da tua vida los soldados os soldados sean convocados. sejam convocados. Esta es una reunión de generales, Esta é uma reunião de es generais. una reunión de oficiales. Essa é uma reunião de oficiais. Aquí hay gente de rango. Aqui é gente de nível. Aleluya. Dios te trajo aquí. Deus te trouxe aqui. Él lo dijo ayer. Ele, não, Él lo dijo ayer. ele disse ontem, Para subirte de nivel, para subir de nível, para subirte en una dimensión diferente. para você subir numa dimensão diferente. Vengan los músicos, ayúdenme. Venham os músicos, ajudem. Queridos, si usted se pudiese ver como Dios lo ve, Se você pudesse ver como Deus te vê, el problema no es de Dios. teu problema não é de El Deus. problema no es de Dios. El problema no es de O Dios. problema não é de Deus, Es nuestro. é nosso. Las cortinas nos impiden ver As cortinas nos impedem de ver lo que Dios tiene. o que Deus tem. Dios dice, tu descendencia. Deus disse: tua descendência. Habla de una manifestación de dentro para afuera. Fala de uma manifestação de dentro para fora. No habla de una manifestación de fuera para adentro. Não fala de uma manifestação de fora para dentro. Dice, tu descendencia Disse tua descendência. es la expresión É a expressão y la manifestación del Cristo que está en ti, e a manifestação do Cristo que há em você. de dentro para afuera, De dentro para fora. del mismo poder Do mesmo poder que operó en Jesús que operou em para Jesus resucitarlo de los muertos para ressuscitar os mortos. y que ahora está en ti, E que agora está em você. la misma unción É a mesma unção que está sobre mi vida, que está sobre a minha que vida. está sobre la vida del apóstol, Que del está sobre a vida profeta. do apóstolo, do profeta. Está en tu vida. Está em tua vida. No hay diferencia. Não há diferença. Somos iguales. Somos iguais. Es el mismo Cristo. Esse é o mesmo Cristo. Es la misma dimensión. É a mesma dimensão. Por eso Dios quiere cambiar la figura de la iglesia. Por isso que Deus quer mudar a figura da igreja. De ser una iglesia de espectadores. De ser uma igreja de espectadores. Para convertirte en el protagonista principal. Para transformar você no protagonista principal. De las maravillas de Dios. Das maravilhas de Deus. Que comenzarán a suceder. Que começarão a acontecer. En esta ciudad. Nesta cidade. A través de tu vida. Através da tua vida. Porque Dios te trajo aquí. Porque Deus te trouxe aqui. Recuerda, Dios quería 5,000. Lembra, Deus queria 5.000. Dios quería 3,000. Deus queria 3.000. ¿Y qué es lo que él hizo? E o que fez? Fue y subió a 120 Subiu a 120. y los reunió en un lugar E os reuniu no lugar. y lanzó sobre E ellos lançou sobre el eles poder de su espíritu. o poder do seu espírito. Cuando Dios quiere a muchos, Quando Deus quer muitos, Dios convoca a pocos Deus convoca y poucos. toca a pocos E, y toca a e pocos toca a poucos para afectar a muchos. para afetar a muitos. Si usted entiende su llamado en estos tiempos, Se você entende o seu chamado nesses a tempos, través de tu vida, através da tua vida, generaciones gerações comenzarán a ser geradas começarão a ser y geradas manifestadas. e manifestas. Yo decreto Eu decreto tiempo de multiplicación tempo de multiplicação sobre tu vida, sobre a tua vida, sobre lo que tú tienes, sobre o que você tem, sobre tu ministerio, sobre o teu ministério, sobre tu iglesia. sobre a tua igreja. Tiempo de multiplicación. Tempo de multiplicação. No es algo nuevo, Não é algo novo. simplemente es la restauración, Simplesmente a restauração el propósito de Dios. do propósito de Deus. Cuando Él te creó, Quando Ele te criou, Él dijo fructifica, Ele disse: frutifica, multiplica, multiplica, llena todo espacio, enche todo o espaço, subyuga subjuga y domina. e domina. Yo decreto sobre tu vida Eu decreto sobre a tua vida fructificación, frutificação el carácter de Cristo no caráter de a Cristo, través del fruto de su espíritu através do fruto do seu Espírito manifestado en tu vida. manifesto em tua vida. Eso hará que tu tienda se alargue. Deus fará com que sua tenda se alargue. Tiempo de perfeccionar Tempo de aperfeiçoar tu carácter, seu caráter, no solamente el don. não somente o dom. Usted necesita del carácter Você precisa de caráter para afirmarse. para firmar-se, Porque antes de la guerra, porque antes da guerra, en medio de la guerra, no meio da guerra, después de la guerra,
guerra depois da guerra permanece firme. permanece El firme. carácter trae firmeza O caráter traz firmeza para poder soportar para poder la suportar manifestación del poder de Dios a manifestação do poder de Deus a través de tu vida. através da tua vida. Muchas cosas Muitas coisas fueron perdidas foram perdidas en la agenda de Dios na agenda de Deus en esta ciudad nessa cidade por falta de carácter. por falta de caráter. Dios paró muchas cosas que Él quería hacer Deus parou muitas coisas que ele queria fazer porque su lideranza porque sua liderança le faltó el carácter. lhe faltou caráter. Por eso Dios te está llamando a ti, líder que estás acá hoy, Por isso Deus está chamando você, líder que está aqui hoje, para retomar para retomar aquello que se dejó de hacer aquilo que se deixou de y fazer, sea mucho mejor que seja muito melhor de aquello que sería. daquilo que seria. Pero Dios te dice, Porém Deus te diz: prepara, prepara-te, fructifica, frutifica, porque la multiplicación que viene porque a multiplicação que vem será según la especie, será segundo a espécie, según la semilla, segundo a semente, según el fruto, segundo o fruto, según el carácter. segundo o caráter. Tienes que preparar tu carácter. Tens que preparar o teu caráter. Usted sabe de lo que estoy hablando. Você sabe o que eu estou falando. Usted sabe que si está dominado por la ira, tiene que dejar de dominar. Você sabe que se está sendo dominado pela ira, tem que deixar de ser dominado. Si usted tiene problemas con pornografía, Se você tem problemas com pornografia, si usted tiene problemas con cosas de tu carne, se você tem problemas com coisas da tua carne, ese es el tiempo este é o tempo de entregar a Dios una verdadera adoración. de entregar a Deus uma verdadeira adoração. Verdaderos adoradores Verdadeiros adoradores adoran en espíritu que o adoram em espírito y en verdad. e em verdade. Habla de una posición, Fala de uma posição, de un posicionamiento de um posicionamento en el espíritu. entre En el espíritu. no El espírito. apóstol Pablo dijo, presenten sus cuerpos. O apóstolo Paulo disse: apresentem os seus corpos, Sus cuerpos os seus como corpos, sacrificio vivo, santo y agradable como sacrifício vivo, santo e agradável delante de Dios. diante de Es Deus. su culto racional, És o culto su racional, verdadera adoración. sua verdadeira Él adoração. estaba hablando a ti, espíritu, Ele estava falando ao teu espírito, a ti, espíritu, a ti, espírito, que habitas en ese cuerpo. que habitas nesse corpo. Que Él te dice, no seas dominado Ele diz: não seja dominado por tu carne, por tua carne, por tus deseos. pelos teus desejos. Ejerce dominio Exerça domínio y tráeme y preséntame e traga-me e me apresente tu cuerpo, teu corpo, tus sentimientos, teus sentimentos, teus pecados, aquello que te domina. aquilo que te domina. Mátalo delante de mí. Mata-o diante de mim, Haced morir faça morrer las obras de la carne as obras da y carne recibiré e receberei verdadera adoración. verdadeira adoração. Caráter Te coloca en tu posición te coloca em tua posição de oficial. de oficial. Dios está buscando gente Deus está buscando gente que sea referencia, que seja referência, que otros digan, yo quiero ser como él, que otros puedan decir, que outros possam olhar para você e dizer: eu quero ser como ele, yo quiero ser como él, eu quero ser como ela, yo quiero ser como él. eu quero ser como ele. Dios te va a hacer famoso, como hoy el apóstol decía. Deus vai te fazer famoso, como hoje disse o apóstolo. Solamente estamos dándote Simplesmente nós estamos te dando aqui. Vinimos para darte algunas dicas. Viemos para te dar algumas dicas. Pero déjame decirte algo. Mas agora deixa-me te dizer algo. Nosotros no estamos aquí para hacer tu trabajo. Nós não estamos aqui para fazer o seu trabalho. Tú tienes que hacerlo. Você tem que fazer. Dios nos trajo aquí Deus nos trouxe aqui para darte herramientas, para te dar ferramentas, para darte dicas. para te dar umas dicas. Pero si tú no lo haces, Agora, se você não faz, usted se quedará solamente con un buen congreso você vai ficar simplesmente com um bom congresso y una buena e recordación uma boa recordação de una visita de Dios. de uma visita de Y Deus. déjame decirte algo. E deixa eu te dizer algo. Dios está cansado de visitar Deus está cansado de visitar, porque la tierra le pertenece. porque a terra o pertence. Él viene a habitar. Ele quer vir habitar. Él no quiere más visitar Maringá. Ele não quer mais visitar Maringá. Él quiere habitar en Maringá. Ele quer habitar em Maringá. Por eso Dios te está llamando Por isso Deus está te a chamando construirle un lugar a construir um lugar donde Él pueda habitar. onde Ele possa habitar. Primeiro, Tú eres el lugar. você é este lugar. Tú eres el lugar. Você é este lugar. Y de
forma corporativa, e de forma corporativa, en unidad, em unidade, como un solo cuerpo. como um só corpo. El cuerpo de Cristo O corpo de Cristo se levantará en esta ciudad se levantará nessa cidade en unidad, em unidade, para que a través de ellos, para que através deles, así como fue con Jesús, assim como foi com Jesus, sea en este tiempo, seja esse tempo, el Cristo o Cristo se manifiesta se manifesta con poder. com poder. Eres parte del cuerpo. Você é parte do corpo. Durante mucho tiempo Durante muito tempo, hemos querido que nos hemos unido temos dito que nós somos unidos, porque pensamos igual, porque pensamos igual, porque sentimos igual porque sentimos igual y nos identificamos, e nos identificamos, y eso nos une, e isso nos une. y hemos hecho de eso un principio de unidad, Temos feito disso um princípio de unidade, y ese no es el principio de unidad. e esse não é o princípio de El unidade. verdadero principio de unidad O verdadeiro princípio de no unidade es cuánto yo me parezco, não é quanto eu me sino pareço, cuán diferente soy de ti. mas é quanto diferente eu sou de Porque você. mientras más diferente, Quanto mais diferente, más necesidad mais necessidade tengo de lo que tú tienes, tenho do que você y tem, tú tienes de lo que yo e tengo. você tem do que eu El tenho. principio de unidad O princípio de unidade está en nuestras diferencias. está na nossa diferença. Si yo soy diferente a Se eu, ti, se eu sou diferente de yo você, necesito de ti. eu necessito de você, necessitas de e mim. você precisa de mim. Entienda esto. Entenda isso. No busque la unidad Não busque a unidade por cuanto usted se parece. pelo quanto você se parece. Mira el que está a tu lado a los ojos Olha para quem está do teu lado, olha nos olhos de quem está do teu lado, y dile así en los ojos. nos olhos. Dígale así: Diga assim: gracias a Dios graças a Deus que no soy igual a ti. que eu não sou igual a você. Aleluia. Queridos, Dios está levantando una iglesia Deus está levantando uma igreja, porque Dios te dice: venga, porque Deus te diz, Maringá, y te extenderás e estenderás a derecha para a direita y a izquierda, e à esquerda, y tu descendencia, e a tua descendência, aquello que salga de ti, aquilo que sairá de você, desaposará desapossará las naciones. as nações. Esa palabra nación Essa palavra nação está hablando de huestes, está falando de principados. de principados, de hostes. Es como dice en Efesios É capítulo assim 3, como diz em Efésios capítulo 3, que el propósito eterno de la 6, iglesia que o propósito eterno da igreja es enseñar, é ensinar, manifestar la manifestar multiforme sabiduría de Dios a multiforme sabedoria de y Deus darla a conocer e dar a conhecer a las potestades as y a los potestades principados e aos principados en las regiones nas celestiales. regiões En celestiais. palabras más entendibles, Em palavras mais fáceis de entender, lo que Dios nos dice: o que Deus nos diz: enséñenle al diablo ensina ao diabo cuál es su lugar. qual é o lugar dele. Ese es nuestro llamado, Esse é o nosso chamado. enseñarle al diablo cuál es su lugar. Ensinar ao diabo qual é o lugar dele. Pero eso va a suceder Porém, isso vai acontecer cuando la iglesia entienda quando a igreja entenda el concepto de cuerpo o conceito de corpo y ocupe su lugar e ocupe o seu lugar y aprenda a trabajar, e aprenda a trabalhar, entendiendo que no todos tenemos que hacer la misma cosa, entendendo que nem todos nós temos que ser a mesma coisa ni tenemos que hacer la misma e nem cosa, temos que fazer a mesma que coisa. cada uno tiene un tiempo. E cada um tem um tempo. Hay un tiempo de entrar Há um tempo de y entrar hay un tiempo de e um salir, tempo de sair. porque si yo entro antes de tiempo, Porque se eu entro antes do tempo, malogro el tiempo. matou o tempo. Entonces tengo que entender los tiempos Então eu tenho que entender os tempos y aprender a trabajar. e aprender a trabalhar. Eso es unidad, Isso é unidade, porque te vas a extender porque vai estender y desaposarás las naciones e desapossará as nações y te instalarás e te instalarás en las ciudades abandonadas. nas cidades abandonadas. Tiempo de reforma, Tempo de reforma, es tiempo de preparación. é tempo de preparação. Eso habla de mirar las generaciones que vienen, Isso fala de olhar para as gerações que vêm, de ser específicos. de ser específicos. Sabes, en las culturas antiguas, Sabe, nas culturas antigas, cuando conquistaban un lugar, quando conquistavam um lugar, ellos tomaban los mejores jóvenes eles pegavam os melhores jovens y los preparaban e os preparavam para los lugares de gobierno, para os lugares de governo, para aquellos que irían a negociar, para aqueles que iam fazer negócios, para los que iban a hacer artes. para aqueles que iam cuidar das artes. Eran estratégicos, Eram estratégicos, preparaban antes de tiempo. preparavam antes do tempo. Ser profeta
Ser profeta, o ser profético, o ser profético, es anticiparse a los tiempos. é antecipar-se nos Si tempos. perdemos la vista Se perdemos a vista de las generaciones que vienen, das gerações que vêm, perdemos nuestra característica profética. perdemos a nossa característica Si profética. nos desenfocamos del propósito de Dios, Se perdemos o foco do propósito de Deus, si no tenemos la capacidad de preparar se não temos a capacidade de preparar e influenciar e a influenciar las generaciones que vienen as gerações que vêm para tomar los lugares, para tomar os lugares, eso hace de nosotros isso faz de nós una generación de transición. uma geração de transição. No trabajo más por mí, Não trabalho mais por mim, trabajo por los que vienen. trabalho pelos que vêm. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Esse é o Dios. desejo de Deus, Que tú puedas ver que você possa ver más allá de lo que estás viendo. mais adiante do que você está vendo. Porque si tú Porque se você lucha luta hasta obtener lo que tú quieres, hasta obtener lo que tú quieres, até obtener lo que tú quieres, até obter o que você quer, cuando llega lo que tú quieres, quando chega o que você quer, te frustras te frustras, porque ya lo tienes. porque já não tem. Pero si colocas tus ojos, Porém, se coloca os seus olhos, tu fuerza, tua força, tu inversión teu investimento en las generaciones que vienen, nas gerações que vêm, entonces tú no solamente verás lo que está en tu tiempo, você não somente verá aquilo que está no seu tempo, sino verá lo que viene más adelante. mas verá aquilo que vem mais adiante. Y ese es el deseo de Dios. Esse é o desejo de Dios Deus. trabaja en generaciones. Deus trabalha em gerações. Una iglesia profética Uma igreja profética toca las generaciones. toca as gerações. Por eso, Maringá, Por isso, Maringá, lo que tú inviertas en tus jóvenes, o que você investir em seus jovens, en sus niños, nos seus filhos, en proyectos para ellos, em projetos para eles, Dios nunca dejará Deus nunca deixará de proveer. de prover. No pienses pequeño, Não penses pequeno, piensa en grande, pense em grande, invierte en grande invista no y grande. Dios te proveerá Deus te proverá y multiplicará, e multiplicará, porque Dios quiere manifestar porque Deus quer manifestar su poder seu poder en las generaciones que vienen. pelas gerações que vêm. David, Davi, un conquistador, conquistador, consiguió colocar e imprimir la visión de Dios conseguiu colocar, imprimir a visão de Deus en el corazón de un pueblo. no coração de povo. ¿Cuál era la visión de Dios? Qual era a visão de Deus? Traer su presencia Trazer a sua presença en medio del pueblo. no meio do povo. Y ahí él estuvo con ellos. E aí ele esteve com e ali esteve Compraron com un eles. carro nuevo, reunió todo el pueblo Compraram um lugar novo, reuniram todo o y povo comenzaron a traer el arca. e começaram a trazer a arca. Era lo que él quería, Era o que ele era queria, lo que Dios quería. era o que Deus queria. Pero usted conoce la historia. Mas você conhece a história. El buey se tropezó, O boi tropeçou, Usa colocó la mano Uzá colocou as mãos y el arca de la presencia de Dios e a arca da presença de Deus se quedó en ese lugar. ficou ali naquele lugar. David, la Biblia dice, se contrarió con Dios Davi diz que Davi ficou contrariado com Deus. y entonces se fue a su casa. Então aí foi para sua casa. Estando en su casa, Estando na sua casa, un rey envió para él o rei enviou para ele madeira, cedro, cedro, carpinteros, carpinteiros, albañiles, pedreiros para construir un palacio. para construir um palácio. Cuando el palacio estuvo construido, Quando o palácio la estava Biblia pronto, dice en 1 Crónicas, a Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 14, capítulo que 14, él entendió que ele entendeu que era un rey. que era um rei. Él entendió, Ele entendeu. pero él ya había sido rey. Mas él ya había sido rey, Ele havia sido rei ya había sido ungido como rey, e havia sido ungido como rei, pero no entendía. mas não entendia. Pero cuando él entendió, Foi quando ele entendeu, las cosas cambiaron, as coisas mudaram, porque dejó de luchar porque ele deixou de lutar y comenzó a prepararse e começou a y preparar-se a preparar las generaciones que venían. e a preparar as gerações que vinham. O sea, cambió. Ou seja, mudou. Yo quiero ahora Eu quero agora, por lo que vendría después. pelo que veria depois. Cambió el premio de un guerrero, Mudou o prêmio de um guerreiro, la medalla de un guerrero, a medalha de um guerreiro, y comenzó a tener hijos e hijas. e começou a ter filhos e filhas. Cambió la espada Trocou a espada por los pañales. pelas fraldas. Entienda esto. Entenda isso. Dios quiere hacerte un guerrero, Deus quer fazer de você um guerreiro, pero Dios quiere usar tu vida mas Deus quer usar a tua vida para que usted se multiplique en otros, para que você se multiplique em outros, se reproduzca en otros, se reproduza em se outros, extienda en las generaciones que vienen. se estenda nas gerações que vêm. Porque Maringá, Porque Maringá, lo que Dios quiere hacer o que Deus quer fazer no es solamente para este tiempo. não é somente para este tempo. Dios quiere darles la ciudad
Deus quer te dar a cidade para siempre, para sempre, para siempre, para sempre, para siempre. para sempre. Esto es un comienzo. Este é um começo. Esto es un comienzo. Este é um começo. Es solo un É comienzo. só um começo. Por eso en el comienzo, Por isso, no começo, sabes, conforme a tu entrada, sabe, conforme você entra, así será tu salida. assim será a sua saída. Conforme a tu comienzo, Conforme o teu começo, así será tu final. assim será o teu final. Cuando usted quiere saltar, Quando você quer saltar, depende del comienzo del impulso. depende do começo da impulsão que você toma. Conforme a tu comienzo, Conforme você começa, así irás más lejos. assim irá mais longe. Y Dios te dijo hoy, E Deus te diz hoje, ¿cuánto estás dispuesto a dar? quanto está disposto a dar? Porque a la medida que tú des, Porque na medida em que você dê, es la única medida é a única medida que yo podré dar. que eu poderei dar. ¿Tú quieres la ciudad? Você quer a cidade? Pues cuesta dinero. Pois custa dinheiro. ¿Cuánto cuesta una campaña para un corrupto subir y sentarse ahí? Quanto custa uma campanha para um corrupto político se sentar ali naquelas cadeiras? Unos 2 millones de reales. 2 milhões de reais. ¿Cuánto tenemos aquí? Quanto temos aqui? Si queremos la ciudad, Se queremos a cidade, tenemos que tomar los lugares de autoridad. temos que tomar os lugares de autoridade. ¿Está entendiendo? Está entendendo? Si usted entiende y es estratégico, Se você entende, isso é estratégico. usted comenzará a prepararse Você começará a se preparar y a preparar a otros e a preparar y a outros invertir en otros e a investir em outros para que esos lugares para que esses lugares sean ocupados sejam ocupados por la iglesia del Señor. pela igreja do Senhor. Vamos a adorar un momento. Vamos adorar um Puede momento. estar ahí sentado, no se Pode ficar aí preocupe. sentado mesmo. Señor, Senhor, solo tú eres Dios. só Tu és Deus. Ese es el tiempo